Todos os animais superiores, assim como qualquer tipo de combustão, consomem oxigênio. E apesar de todo esse desgaste, a concentração de oxigênio na biosfera é constante. É que as plantas são responsáveis pela reposição do oxigênio através de um processo químico que você já conhece, a fotossíntese. Através dela, as moléculas de oxigênio consumidas vão sendo substituídas por outras, não necessariamente as mesmas. Isso é o que se chama de equilíbrio químico. E as situações de equilíbrio em que as concentrações dos reagentes e dos produtos podem ser alteradas constituem o deslocamento de equilíbrio, tema dessa aula. Olá, amiguinho! Olha nós aqui outra vez com grande alegria para encerrar o assunto equilíbrio químico molecular. Lembra disso? O que é equilíbrio? Vamos redefinir rapidamente. Equilíbrio é um sistema fechado formado por duas reações que ocorrem em sentidos opostos com velocidades iguais, onde as concentrações de todos os participantes se mantêm constantes indefinidamente, a menos que um fator externo atue sobre ele. E esse é o nosso assunto de hoje, cara. Deslocamento de equilíbrio. Lembra que eu falei para você várias vezes? Quando um sistema entra em equilíbrio, e ele o faz espontaneamente, de lá não sairá mais, a menos que alguém de fora interceda nele. E é o que faremos hoje. Vamos interferir num equilíbrio. Vamos deslocá-lo. O que significa deslocar um equilíbrio, meu amigo e minha amiga? Deslocar um equilíbrio significa atuar nele de modo a romper a situação de equilíbrio. Se no equilíbrio V1 igual a V2 direta igual a inversa, deslocar o equilíbrio é fazer V1 diferente de V2, ou V2 diferente de V1. Com isso, a velocidade de transformação de um lado para o outro muda do outro para o um. Em função disso, as concentrações das substâncias variarão. E há três fatores que promovem o deslocamento do equilíbrio: temperatura, pressão e concentração. Vamos entrar no visual, adentrando o seu lar, deslocamento de equilíbrios. O que significa, cara, deslocar? O que eu acabei de falar para você. Né? Dada uma reação química do tipo A mais B dando C mais D em equilíbrio, chamando V1 a velocidade da direta e V2 da inversa, no equilíbrio V1 igual a V2 e concentrações constantes. Deslocar no equilíbrio é fazer V1 diferente de V2. Ou V1 maior do que V2, e aí o sistema se deslocará para a direita, ou V2 maior que V1 e virar para a esquerda. Vamos olhar aqui em cima, presta atenção. Quando você faz V1 maior que V2, ó meu, vai para a direita. V2 maior que V1, ó meu, vai para a esquerda. Como consequência do deslocamento, as concentrações de todas as substâncias presentes se modificam. Isso é muito importante. Não tem vestibular que não cai deslocamento de equilíbrio. É um assunto importante no laboratório, na indústria, e por isso que os examinadores gostam de colocar. Vamos frisar mais uma vez. O que é deslocar o equilíbrio? Vem aqui. Após atingido o estado de equilíbrio, num sistema fechado, só um fator externo, temperatura, pressão ou concentração, poderá destruí-lo, deslocá-lo para a esquerda ou para a direita. Isto é o conceito do deslocamento. Deslocar um equilíbrio é fazer a velocidade de uma ser diferente da de outra. Agora, quais são os fatores que podem deslocar um equilíbrio? Muito importante. Primeiro, temperatura. Vamos estudar com muita calma, com muita alegria. Imagine uma reação aqui, ó, a síntese da amônia. O que você já viu essa reação, hein, cara? Não é brincadeira. Essa reação tem ΔH menos 22. Vamos recordar? ΔH negativo quer dizer o quê? Reação exotérmica. Mas, cara, se tem duas reações, qual que é exo e qual que é endo? Vamos frisar bem isso aqui, né? Sempre que você tem um equilíbrio, os dados se referem à reação direta. Então, a reação direta é exo, vai para a direita. A inversa é endo. Ora, meu amigo, então, aqui você tem duas reações ocorrendo simultaneamente. Uma liberta calor, produz calor. Outra absorve calor, necessita de calor. Ora, se você aquecer o sistema, o que vai acontecer? Você vai dar calor. Qual que vai querer calor? A que joga o calor fora? Ou a que absorve o calor? É claro, a que absorve o calor. Então, aumentando a temperatura, deslocamos o equilíbrio no sentido da reação endotérmica, ou seja, aquela que absorve calor. Nesse caso, cara, ó,
Nesse caso, ó, vai para a esquerda, o equilíbrio é deslocado para a esquerda. Se vai para a esquerda, é N2H2 que vira amônia, ou é amônia que vira N2H2? É N2H2 que vira amônia, ou amônia que vira N2H2? Vai para a esquerda, vai para a esquerda. Então, N2 e H2 aumentam e a amônia diminui. Então, veja, sempre que você aumenta a temperatura sobre um sistema, uma reação é exo, a outra é endo. A endotérmica tem a sua velocidade mais aumentada do que a exotérmica. Ambas aumentam, mas a endo aumenta mais, porque a endo absorve o calor que você dá. Então, sempre que você aquece, favorece a endotérmica. Como é que você vai saber qual é a endotérmica? Pelo ΔH. Quando o ΔH é negativo, a direta é exo, a inversa é o contrário. Quando o ΔH é positivo, a direta é endo, a inversa é o contrário. Então, você olha para o ΔH, define qual que é a endotérmica. É essa que será favorecida pelo aumento de temperatura. Ah, que legal. Segundo fator, pressão. A pressão, cara, é um fator que só afeta os gases. É verdade, porque um sólido não é afetado por pressão. Um líquido, muito pouco. Somente os gases são favorecidos ou prejudicados pela ação da pressão. Sólido e líquido é praticamente desprezível. Então, só sistemas gasosos é que têm o seu equilíbrio deslocado pela ação da pressão. De que maneira? Ah, você vai ter que olhar os coeficientes dos participantes. E eu vou te mostrar isso agora. Veja só. Pressão, como eu já falei, só afeta gases. Imagine a reação de síntese da amônia, para variar, né? Então eu pego os coeficientezinhos, ó. Esse 1zinho, esse 3zinho e esse 2zinho, que querem dizer o quê? A proporção molar com que as substâncias reagem, também nos dão a proporção de volume. 1 mais 3, ou seja, 4 volumes, se transformam em 2. Então, os coeficientes dos gases indicam também a proporção de volume. 4 vira 2. Então, quando vai para a esquerda, há uma contração. 4 vira 2. Quando vai para a esquerda, há uma expansão. Vai para a direita, 4 vira 2, contração. Vai para a esquerda, 2 vira 4, expansão. Se você aumenta a pressão, cara, o que vai acontecer? Você faz 4 vira 2 ou faz 2 vira 4? Se você aumenta a pressão, você faz 4 vira 2. Favorece no sentido do menor volume. Então é sempre assim. Aumentando a pressão sobre um sistema em equilíbrio, favorecemos a formação do menor volume. Onde está o menor volume nesse caso? Esquerda que é 4 ou direita que é 2? Direita que é 2. Então, nesse caso, ele vai para a direita. Se vai para a direita, lá em cima, é N2H2 que vira amônia ou amônia que vira N2H2? Vai para a direita, cara. Então, N2H2 vira amônia. Resultado, a amônia é favorecida, aumenta, e N2 e H2 são prejudicados, diminuem. Até agora, vimos 2 fatores. Primeiro, temperatura. Aumentando a temperatura, favorece a endotérmica. Segundo fator, aumentando a pressão, favorece o menor volume. Mas só pode entrar quem for gás. Sólido, líquido e aquoso está fora. Sólido, líquido e aquoso está fora. Só gás. O terceiro fator, que é também o último, se chama concentração das substâncias participantes. O que é aumentar a concentração? É introduzir maior quantidade desse indivíduo. Ora, meu amigo, quando você coloca maior quantidade de uma das substâncias participantes do equilíbrio, o que vai acontecer? Essa substância que você colocou vai querer reagir. Reagindo, vai formar alguma outra coisa. Vai deslocar para o lado oposto ao que você colocou. Ah, você quer ver um exemplo? Eu tinha me esquecido. Então vamos lá. Vamos imaginar uma reação. Olha aqui, ó. A mais B produzindo C mais D. Qual é o papel de cada substância dentro desse esquema? A, o que o A quer fazer? O A quer reagir com o B para formar C e D. O que o B quer fazer? O B quer reagir com o A para formar C e D. O que o C quer fazer? Reagir com o D para formar A e B, e o D quer fazer o quê? Reagir com o C para dar A mais B. Então, cada um tem um papel. Se você aumentar A, o A vai reagir com o B e vai dar C e D. Resultado, foi para a direita. Olha, que legal. Aumentando o A que está à esquerda, vai para a direita. E se você aumentar C que está à direita, ele vai reagir com o D e vai para a esquerda. Mano, que confusão. Não é confusão. Presta atenção. Se você aumentar A que está à esquerda, ele reage e vai para a direita.
Se você aumenta a seco para a direita, ele reage e vai para a esquerda. Conclusão, aumentando a concentração, deslocamos o equilíbrio para o lado oposto em que a substância foi colocada. Se você aumenta a esquerda, direita. Se você aumenta a direita, esquerda. E assim nós vimos os 3 fatores que deslocam os equilíbrios. Vamos revisar? Temperatura. Aumentando a temperatura, favorece o quê? A que absorve calor, endotérmica. Aumentando a pressão, favorece qual? A que ocorre com contração de volume. Aumentando a concentração, para onde é que vai? Para o lado oposto ao que você colocou a substância. Vamos ver isso escrito? Adentrando o seu lar. Olha só, deslocamento de equilíbrios no resumo. É o que eu acabei de falar, né? Aumentando a temperatura, favorece a reação endotérmica. Aumentando a pressão, vai para o lado que tem um menor volume. Aumentando a concentração, vai para o lado oposto. Observações importantes. Primeiro, se diminuirmos alguma coisa, ou a temperatura, ou a pressão, ou a concentração, o deslocamento do equilíbrio se fará no sentido inverso ao exposto acima. Claro, se você aumenta a temperatura, endo, diminui exo. Se você aumenta a pressão, menor volume, diminui maior volume. Se você aumenta a concentração, lado oposto, diminui, vai para o mesmo lado. Essas conclusões expostas se baseiam no princípio de Le Chatelier, ou princípio da fuga ante a força. Olha para cá. O princípio de Le Chatelier é o seguinte: quando se aplica uma força sobre um sistema em equilíbrio, ele tende a se reorganizar no sentido de fugir à ação dessa força. Esse é o princípio de Le Chatelier. Por isso, quando você aquece, favorece a endotérmica. Ele consome a temperatura, ele foge do que você deu para ele. Se você aumenta a pressão, é para o menor volume. Ele fugiu da força que você aplicou. Se você aumenta a concentração, isso que você aumentou é consumido. É uma maneira de fugir à ação da força. Mas você quer ver um exemplo, não quer? Um exemplozinho vai bem. Então, veja bem, antes de ver o exemplo, como um catalisador atua num sistema? Catalisador não desloca equilíbrio. Por quê? Porque ele aumenta a velocidade de ambas as reações. Se ele é colocado no início, aí ele faz o equilíbrio ser atingido em menos tempo. Então, o catalisador é uma coisa que é bom de ver antes do exemplo, né? O catalisador não altera o equilíbrio. Ele aumenta a velocidade das duas igualmente. E agora o exercício. Veja só, considere a reação reversível. Está aí. Carbono sólido mais água a vapor, CO gasoso mais H2 gasoso. Olha um dado importante lá. ΔH positivo. Então a reação direta é endo. Para a direita, né? A reação inversa é exo. O que acontece com a quantidade de hidrogênio quando diminuímos a temperatura? Amigão, presta atenção. Se você aumenta a temperatura, vai para a endotérmica, vai para a direita. Se você diminui a temperatura, vai para a esquerda. Repita. Se você aumentar a temperatura, vai para a endo, direita. Se você diminui, vai para a esquerda. Se vai para a esquerda, o hidrogênio é consumido. Então a resposta é a seguinte: diminui o hidrogênio. Se você diminui a pressão, atenção, não conta o sólido, não conta o sólido, não. Eu tenho 1 aqui, coeficiente 1, e aqui eu tenho 1 mais 1, que é 2. Então aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 1. Se aumentar a pressão, vai para o menor volume, que é a esquerda. Diminuir a pressão, vai para o maior volume, que é a direita. Então nesse caso, diminuir a pressão, vai para a direita. Aumenta hidrogênio. Então a resposta aqui é aumenta. E se aumentarmos monóxido de carbono? Aumenta monóxido de carbono e reage com hidrogênio, vai para a esquerda. Então diminui hidrogênio. E se diminuir vapor d'água? Se você aumentar vapor d'água, vai para a direita, diminuir vai para a esquerda. Então, se diminuir vapor d'água, vem para a esquerda. E a concentração de hidrogênio diminui. Meu amigo, foi um grande prazer mostrar para você os 3 fatores que provocam o deslocamento de equilíbrio: temperatura, pressão e concentração. E não perca, na próxima semana, aqui estaremos nós de novo, para falar sobre o quê? Equilíbrio iônico. Você vai gostar.